Amém. Estamos muito contentes em estar aqui em acampamento Emanuel. Estamos muito contentes de estar aqui no acampamento Emanuel. O Senhor nos trouxe em paz, apesar de uma viagem longa agora terrestre. O Senhor nos trajo em paz, aunque el viaje por tierra ha sido un poquito largo. Acreditamos que Deus quer abençoar as igrejas do Equador. Creemos que Dios quiere bendecir las iglesias en el Ecuador. Antes de tudo, quero explicar por que estou falando em português e Roberto está traduzindo para Primero espanhol. quiero explicar por qué yo estoy compartiendo en portugués y el hermano Roberto me está traduciendo al español. Porque todas as mensagens serão postadas no Instituto Vida para Todos. Porque todos los mensajes serán puestos en el canal del Instituto Vida para Todos, Para benefício das igrejas de toda a terra. para el beneficio de las iglesias en toda la tierra. Como há grande número de pessoas que ouvem em idioma português, Como hay un gran número de hermanos y personas que escuchan, están acostumbrados a escuchar el idioma portugués en las transmisiones. e nós fizemos isso em junho na Colômbia, e graças a Deus os irmãos foram muito beneficiados por isso. Y nosotros hicimos esto ahora en julio, que fuimos a Colombia. Em y, julho, sim. y los hermanos fueron muy bendecidos de hacer de esta manera. Então nós preferimos falar em português e haver tradução simultânea em espanhol. Entonces optamos por hacer de esta manera, que el hermano Pedro habla en portugués y yo hago la traducción al español para alcanzar un mayor número de personas. Eu quero dizer para as igrejas do Equador que o Senhor, de fato, nesses últimos 5 anos, Ele tem acelerado os passos. Yo quiero decir a todos los hermanos de iglesias en el Ecuador que en estos últimos 5 años Dios ha apresurado sus pasos. Infelizmente, a parte norte da América do Sul ficou um pouco atrasado com relação às outras igrejas. Lamentablemente, la parte norte de Sudamérica, que son esos países, quedó un poco retrasada en relación a los demás países. Mas o Senhor, a graça do Senhor também chegou a essa parte. Pero la gracia del Señor también llegó a esta parte. Desde setembro do ano passado, Desde septiembre del año pasado, eu pedi, irmão Roberto Grande já vinha ajudando aqui. el hermano Roberto ya antes venía a apoyar a ustedes. Eu pedi para o irmão Amir, Yo pedí que el hermano Amir, junto com Roberto, ajudasse esses países a também serem abençoados com o que, né, com toda a bênção que o Senhor tem dado através das ferramentas, né, que está acontecendo em outros países. entonces yo pedí al hermano Amir que junto con el hermano Roberto pudiera ayudar a esos países del norte de Sudamérica para que también fueran actualizados a usar esas herramientas que estaban bendiciendo todos los demás países. E graças ao Senhor, Colômbia deu a virada primeiro. Y gracias al Señor, Colombia fue el primer país en hacer el gran giro. Eles entenderam que o segredo é seguir com simplicidade e obediência à palavra profética. Ellos entendieron que el secreto es seguir con simplicidad, sencillez y obediencia a la palabra profética. E desde então a liderança na Colômbia tiveram uma mudança de atitude. Entonces, desde ahí, el liderazgo de las iglesias en Colombia tuvieron un cambio de actitud. Deixaram toda a sua maneira convencional de trabalhar na obra do Senhor. Dejaron su manera convencional, tradicional de trabajar y servir en la obra del Señor. Eles se esvaziaram, Se vaciaron, se humilharam se humillaron e agarraram a palavra profética y agarraron la palabra profética
com simplicidade e humildade, con sencillez y humildad, sem adicionar nada sin añadir nada e sem filtrar nada. y sin filtrar nada. Porque a palavra de Deus é que trabalha na obra de Deus. Porque la palabra de Dios es la que hace la obra de Dios. O homem pensa que é muito capaz. El hombre piensa que es muy capaz. O homem pensa que tem muita experiência. El hombre piensa que tiene mucha experiencia. Acha que com muito conhecimento bíblico ele consegue ajudar Deus na obra de Deus. Él piensa que con mucho conocimiento bíblico puede ayudar a Dios en su obra. Mas Zacarias 4 fala que não é por força, nem por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Pero Zacarías capítulo 4 dice que no es por fuerza, no es por poder, no es con violencia, sino es por su espíritu. E o Espírito de Deus atua na sua palavra. Y el Espíritu de Dios actúa en su palabra. Desde então, muita coisa mudou na Colômbia. Desde ahí muchas cosas cambiaron en E Colombia. até hoje continua mudando. Y hasta ahora sigue cambiando. E a mudança foi radical. Y el cambio fue radical. E eles entenderam que se nós não nos convertermos como uma criança, não poderemos entrar no reino dos céus. Y ellos entendieron que si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. E o Senhor tem abençoado muito as igrejas da Colômbia. Y el Señor ha bendecido muchísimo las iglesias en Colombia. Eu digo isso para encorajar vocês. Yo quiero decir esto para animarlos. Porque essa mesma bênção pode chegar aqui. Porque esta misma bendición puede llegar aquí. Ou melhor, já chegou, já está chegando. O mejor dicho, ya llegó, ya está llegando. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Se não tomar cuidado, eu hablo em espanhol. Não? Él tiene que restringirse, senão empieza a hablar español Tenho que también. me restringir para falar português. Senhor Jesus. Señor Jesús. Irmão Dom. O irmão Dong El hermano Don foi grandemente usado pelo Senhor no Brasil, na América do Sul, fue grandemente usado por el Señor en Brasil y en toda Sudamérica. e através do seu ministério nós chegamos à América do Norte, América Central, chegamos à Ásia, nós chegamos à Europa. Y a través de este ministerio hemos llegado a Norteamérica, Centroamérica, a Europa, llegamos a Asia. E no ano 2000 chegamos na África. Y en el año 2000 hemos entrado a África. E o Senhor, durante 40 anos no ministério de Mondong, Deus deu-nos todas as ferramentas que hoje nós temos, né, turbinados. Y a través del hermano Don, Dios nos ha dado todas las herramientas para avanzar que el Señor nos ha dado, las tenemos hoy y que ahora se le ha puesto turbo. Algumas ferramentas no tempo dele talvez não funcionasse ainda em plenitude. Quizás en el tiempo del hermano Don algunas herramientas no estaban funcionando en plenitud totalmente. Mas Deus estava aguardando para nós para agora, nesse tempo final. Pero Dios estaba guardando esto para ahora, para este tiempo final. E Deus usou o ministério do irmão Dong para preparar a igreja. Y Dios usó el ministerio del hermano Don para preparar la iglesia. Como aquela primeira geração que Deus tirou do Egito do povo de Israel. Como aquella primera generación que Dios sacó de Egipto, del pueblo de Israel. Um povo que foi constituído com a cultura egípcia. Un pueblo que había sido constituido con la cultura egipcia. Cresceu com costumes egípcios. Creció con costumbres egipcios. E quando Deus tirou com a mão poderosa do Egito, esse povo passou a conhecer, né, quem é o verdadeiro Deus. Y Dios sacó a este pueblo con mano poderosa y a partir de este momento ellos empezaron a conocer quién era ese Dios. Mas toda a constituição egípcia tinha que ser removida. Pero aún en ellos estaba toda una constitución egipcia que necesitaba ser sacada. Infelizmente, essa geração era uma geração rebelde, incrédula. Lamentablemente, esta fue una generación rebelde e incrédula. Irmão, Moisés teve muita dificuldade com essa geração. Moisés tuvo mucha dificultad
en lidiar con esta generación. Mas, graças a Deus, houve 2 homens que entraram na boa terra de Canaã, porque toda geração caiu no deserto, com exceção a esses 2. Pero gracias a Dios hubo 2 hombres que sí pudieron entrar en la buena tierra de Canaán, porque todos los demás cayeron en el desierto, menos esos 2. Caleb e Josué, Caleb y Josué, porque tiveram outro espírito. porque en ellos había otro espíritu. Então, eu quero advertir a todos aqui. Yo por eso quiero traer aquí una advertencia a todos. Se você é da antiga geração como eu, Si usted, como yo, es de la antigua generación, se nós, nesse momento final, não pedimos a Deus nos dar outro espírito, nós vamos ficar no deserto. si nosotros no pedimos ahora a Dios que nos dé otro espíritu, lamentablemente, hermanos, quedaremos en el desierto. Que o Senhor, através dessa conferência, venha renovar a nossa mente. Que Dios, a través de esta conferencia, renueve nuestra mente. Que seu Espírito toque profundamente em nosso coração. Que su espíritu toque profundamente en nuestros corazones. Que saiamos daqui do acampamento todos renovados. Que salgamos de aquí, de este campamento, todos renovados. Tirando de nós ainda toda a cultura antiga, Sacando de nosotros toda cultura antigua. toda maneira convencional de servir ao Senhor. Toda manera convencional de servir al Señor. Porque essa maneira convencional não atende à necessidade do Senhor nesse momento final. Porque esta manera convencional no atiende la necesidad de Dios para estos tiempos finales. Para esse tempo final, necessita uma mudança radical de atitude da nossa parte. Para estos tiempos finales se necesita un cambio radical de actitud de nuestra parte. Porque temos muita bagagem. Porque tenemos mucho equipaje, hermano. Temos muita coisa que achamos que sabemos. Hay muchas cosas que pensamos que lo sabemos. Muita coisa nós aprendemos na vida da igreja e não nós nos apegamos a elas. Muchas cosas hemos aprendido en la vida de la iglesia y nos agarramos a Quando o ellas. Espírito quer avançar de uma outra maneira não convencional, nós não conseguimos Y seguir. cuando el Espíritu quiere avanzar por otro camino, por otra manera, no convencional, tenemos dificultad en Que proseguir. o Senhor renove todos nós nessa conferência. Que el Señor renueve a todos nosotros en esta conferencia. Hebreus, El libro de Hebreos, não preparei para falar isso, não, pero eso no estaba en mis planes hablar a eso. pero- estou falando espanhol novamente, não? Desculpe. Capítulo 3 de Hebreus, Hebreos capítulo 3, versículo 7. versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Vou repetir. Hoje, Voy a repetirlo, Hebreos 3, 8, 7, Hoje, 8. Hoy, esta conferência, hoy, en esta conferencia, hoje, se ouvides a sua voz, hoy si oyeres su voz, a palavra profética, la palabra profética, Deus está falando. Dios está hablando. Se você conseguir ouvir a voz de Deus, Si tú puedes oír la voz de Dios, não endureça o seu coração. no endurezca vuestro corazón. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Donde me tentaron vuestros padres, versículo 9, me probaron y vieron mis obras 40 años. O irmão Dong pegou a parte mais difícil de preparação da igreja. El hermano Don agarró la parte más difícil para preparar la iglesia. Porque ele trabalhou com muitos de nós ainda com muita rebeldia no coração. Porque Él trabajó con nosotros aún con mucha rebeldía en nuestros corazones. Muita ignorância. Mucha ignorancia. Muitos ainda acham que tem
muita capacidade para fazer a con obra de muchos Deus. pensando que tenían mucha capacidad para hacer la obra de Dios. Muitos se opuseram ao irmão Dong, Muchos se opusieron al a hermano obra Dong, do Espírito. a la obra del Espíritu. Questionaram muitas coisas Hacían muchos cuestionamientos e se afastaram. y se alejaron. Mas graças a Deus, Deus preparou uma geração. Pero gracias al Señor, Él preparó una generación. Se você está aqui, tem esperança. Si tú estás aquí, hay esperanza. O Ministério do Irmão Dong preparou todo o terreno. El ministerio del hermano Don preparó todo el terreno. E desde 2017 até hoje, Y desde el año 2017 hasta el día de hoy, Deus então começou a falar com a igreja no sentido da edificação da igreja. el Señor empezó a hablar con su iglesia sobre la edificación de la iglesia. Quando em 2017, irmão Dong estava muito ruim da saúde, Cuando el hermano Don estaba del año 2017 muy enfermo, su salud muy debilitada, a condição espiritual das igrejas não estava boa. la condición espiritual de las iglesias no era buena. Monidão, Había tibieza e a vida da igreja e as reuniões da igreja estavam sendo levadas de uma forma muito judicial. y la vida de la iglesia, las reuniones, eran llevadas, conducidas de una forma muy judicial. Os serviços eram em português falamos empurrados com a barriga. Sí, eran llevados de cualquier manera. E as reuniões não tinham alegria, Y en las reuniones no había gozo, não tinha entusiasmo no había entusiasmo pela vida da igreja, pela visão da igreja. por la vida de la iglesia, por la visión de la iglesia. Nós servimos ao Senhor como que por obrigação. Y muchas veces servimos al Señor como que obligados, No de por corazón. costumbre, No no era de corazón. Graças ao Senhor, o Senhor não deu uma palavra sobre entusiasmo, excelência e inclusão. Entonces el Señor nos trajo en este año una palabra: entusiasmo, inclusión y excelencia. O Espírito começou a restaurar a nossa alegria nas reuniões, Y el Espíritu empezó a recobrar nuestro gozo en las reuniones, nosso entusiasmo na vida da igreja. nuestro entusiasmo por la vida de la iglesia. Os nossos serviços foram renovados. Nuestro servicio fue renovado. Não mais damos o melhor para o mundo e o pior para o Senhor. No más dar lo mejor para el mundo y lo peor para el Señor. Foi aí que começaram os serviços alcançando o nível de excelência nas igrejas. Ahí los servicios en las iglesias empezaron a subir de nivel, alcanzando excelencia. Não todas as igrejas, mas pelo menos as principais igrejas. No todas, pero las principales sí empezaron. E o mais importante aconteceu era a inclusão dos mais jovens e a inclusão das mulheres. Y lo más importante, empezó a haber un proceso de inclusión de los más jóvenes y de las mujeres. Isso nos deu muita força, Y esto nos dio mucha fuerza. outra dinâmica, Otra dinámica, outro ritmo. otro ritmo. Aleluia! Aleluya. E qual era o segredo de inclusão dos mais jovens e das mulheres? ¿Y cuál fue el secreto en la inclusión de los más jóvenes y de las mujeres? Tem duas exigências principais. Dos exigencias principales, dos requisitos. Eu quando falo mais jovem, não são necessariamente jovens. Cuando digo joven, más joven, no es ser jovencito. Eu chamo de irmãos mais jovens maduros. Sí, son jóvenes adultos. Nós temos jovens maduros na igreja, Tenemos jóvenes maduros, muito adultos en la tempo iglesia, já conosco. que ya están hace tiempo con nosotros. Mas é necessário que esses jovens e essas mulheres que foram incluídas Pero es necesario que esos jóvenes y estas mujeres que fueron incluidas, também estejam alinhados com a palavra do Senhor. que también estén alineados con la palabra, el hablar del Señor. Tem que respirar o ar que nós respiramos. Tienen que respirar el aire que respiramos. Sejam pessoas que apreciam a palavra profética. Sean personas que aprecian la palabra profética. Pessoas que ruminam, pessoas que têm
amor reverente à palavra profética. Personas que rumian, que tienen un amor reverente a la palabra profética. Em segundo lugar, Y el segundo requisito, são pessoas obedientes, personas obedientes, pessoas submissas, sumisas, pessoas que vão contra a autoridade, não importa se a autoridade é certa ou errada, nunca o Senhor usou essas pessoas. personas que van en contra de la autoridad, aunque pueda la autoridad estar equivocada, el Señor nunca usa ese tipo de persona. O Senhor não teria usado Davi se Davi não honrasse a autoridade de Saul. Dios no hubiera usado a David si él no honrara la autoridad de Saúl. O problema de um jovem muito capaz, El problema de un joven muy capaz ele não é submisso aos mais velhos. es que él no se somete a los mayores. E as mulheres têm problema de encabeçamento. Y las mujeres tienen problema con el encabezamiento. Se não forem trabalhados espiritualmente, Si ellas no son trabajadas de manera vão espiritual, causar problemas na igreja. van a causar daño en la iglesia. Por isso Deus nos deu esse caminho. Por eso Dios nos dio este camino. Primeiro, temos que ser com a palavra profética. Primero, uno con la palabra profética, Submissos ao encabeçamento de Cristo na igreja. al encabezamiento de Cristo en la iglesia. Aí, irmãos, começou a haver muitas bênçãos. Entonces, a partir de ahí empezó a haber mucha bendición. As igrejas e a obra do Senhor ganharam uma outra dinâmica, outro ritmo. Las iglesias y la obra del Señor ganaron otro ritmo, otra dinámica. Hoje nós temos na obra e também nas igrejas, irmão, muitos jovens maduros totalmente alinhados conosco. Hoy tenemos en las iglesias jóvenes, adultos maduros, totalmente alineados con Totalmente obedientes. nosotros, totalmente obedientes. Eles são nossos cúmplices. Ellos son nuestros cómplices. Irmãos, é como Timóteo para Paulo. Es como un Timoteo con Pablo. Por isso o Senhor tem como abençoar. Y por eso Dios tiene un camino para bendecir. Eu acredito que esse também é o caminho aqui no Equador. Y también creo que ese es el camino para Ecuador. Vou seguir aqui. Amém. Vamos seguir aqui. Volviendo aquí ahora. Hebreos. Hebreos capítulo 3, Versículo 10. verso 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. A causa de lo cual me disgusté, versículo 10, contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Essa geração não é focada na palavra de Deus. Esta generación aquí no tiene su enfoque en la palabra de Dios. Então o seu coração não tem um rumo, não tem direção. Su corazón no tiene rumbo, no tiene dirección. É como numa noite escura, você não tem uma referência de uma luz. Es como una noche oscura y usted no tiene referencia de una luz. 2 Pedro capítulo 1 diz que a palavra... Vamos ver, vai. Vamos a mirar, a palavra 2 profética, Pedro capítulo 1. a palavra profética é como uma candeia que brilha em noite escura, tenebrosa. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Se você não tem a palavra profética, você não tem direção. Si usted no tiene la palabra profética, no tiene dirección. Você pode servir ao Senhor, fazer muitas coisas para o Senhor, mas o seu coração erra, não tem direção. Usted puede hacer muchas cosas para el Señor, pero si no tienes dirección, su corazón se equivoca. E, consequentemente, você não conhece os caminhos do Senhor. Y, por consecuencia, usted no conoce los caminos del Señor. O Senhor tem o seu jeito de fazer as coisas. El Señor tiene su manera de hacer sus cosas. Totalmente diferente dos seres humanos. Totalmente distinta a los seres humanos. Isaías 55 fala
os meus caminhos são superiores aos vossos caminhos. Isaías capítulo 55 dice que los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Meus pensamentos são mais altos do que vossos Mis pensamentos. pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. E os pensamentos e caminhos do homem nunca vai chegar ao nível do caminho de Deus. Y los pensamientos y caminos del hombre nunca llegarán al nivel de Dios. Por isso, nós precisamos confiar na palavra profética. Por eso tenemos que confiar en su hablar profético. Porque crendo na palavra profética e praticando a palavra profética, o Senhor nos mostra qual é o caminho dele. Porque creyendo y practicando la palabra profética, Dios nos muestra su camino. Nesses últimos 5 anos, fazendo isso, nós só presenciamos milagre depois de milagres. Mano, porque nesses últimos 5 anos, praticando dessa maneira, creyendo a sua palavra e praticándola, hemos probado, hemos visto milagro tras milagro. Chegou a vez do Equador provar isso. Ahora le toca a Ecuador probar esto. Voltando para Hebreus 3. Ahora volviendo a Hebreos capítulo 3. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O Senhor disse, 11. Portanto jurei em minha ira, não entrarão em mi repouso. Se você não aprecia a palavra de Deus, você não entra no descanso de Deus. Se você não aprecia a palavra de Deus, você não entrará no descanso de Deus. Você trabalha e fica cansado. Você trabalha e se queda cansado. E o relacionamento entre nós só provoca infelicidade. E nossa relação, nossa cooperação entre nós solamente produz infelicidade. Mas se você trabalha no descanso de Deus, Pero se você trabalha no descanso de a igreja Deus, é edificada, a igreja é edificada, você vai ser feliz. e tu serás feliz. Você vai ser alegre. Tu serás alegre. A vida da igreja é alegre. A vida da igreja é gozosa, alegria. Se você tem amargura no coração, alguma coisa está errada. Se tienes amargura em seu coração, algo está mal. Amém. Versículo 12. Versículo 12. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Sabe quem não crê na palavra de Deus? ¿Saben quién es aquel que no cree en el hablar de Dios, en la palabra de Dios? É aquele que crê muito na sua capacidade. Es aquel que cree mucho en su capacidad. Crê muito no seu conhecimento bíblico. Él se apoya mucho en su conocimiento bíblico. Crê muito nas suas experiências passadas. Él cree, se apoya mucho en sus experiencias pasadas. Na sua maneira convencional de fazer as coisas até Su hoje. manera convencional de hacer las cosas hasta el día de hoy. A partir de hoje, queridos irmãos, vamos aprender a ter um coração simples para crer. Desde ahora vamos a aprender a tener un corazón sencillo para creer en la palabra del Señor. Porque quem não crê se afasta do Deus vivo. Porque aquí dice que aquel que no cree se aleja, se aparta del Dios vivo. Você como cristãos tem um Deus, tem Deus. Tú como cristiano tienes a Dios. Mas esse Deus é um pouco doutrinário para você. Pero en cierto sentido un poco doctrinal para Esse ti. Deus é um pouco longe, Está longe. un poco lejos, un poco alejado. Mas se você crê na palavra, Pero si crees en la palabra, você vai ter experiências com o Deus vivo. vas a tener experiencia con el Dios vivo. Todos os momentos você vai ter experiências com Deus vivo. Todo el momento, todo tiempo tendrás experiencia con el Dios vivo. Jones, quem participou aqui esses dias do CEAP? Hermano Jones, ¿quién participó aquí en esos días del CEPEP? Vocês tiveram experiência do Deus vivo esses dias? ¿Tuvieron experiencia con el Dios vivo esos días?
Vocês foram testemunhas oculares de muitos milagres que só Deus pode fazer? Ustedes puderon testificar, dar testimonio con sus propios ojos de cuántos milagros Dios pudo hacer. Deus não está mais vivo para vocês do que antes? Dios ahora no es más vivo para ti que antes. Porque a fé na palavra aproxima você do Deus vivo. Porque fe en la palabra te acerca más al Dios vivo. Vamos crer na palavra. Vamos a creer en la palabra. Amém. Vamos lá. Amén. Eu vou pular um pouco aqui, vou para Voy a avanzar un poco, saltando algunos versículos. vou para 16. Versículo 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ora, eles não viram todos os milagres de Deus? ¿Ellos no vieron todos los milagros de Dios? E todos caíram no deserto. Y todos ellos que vieron los milagros cayeron en el desierto. Versículo 17. E Versículo contra 17. quem se indignou por 40 anos? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 Não años? foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. São dois itens que afastam você de Deus: Hay dos cosas que te alejan de Dios: desobediência e incredulidade. desobediencia e incredulidad. Vamos aprender a ser simples e obedecer Aprendamos a ser sencillos y e obedientes crer na palavra de Deus. y creer en la palabra de Versículo Dios. 3 do Versículo capítulo 3. 4. Capítulo 4, versículo 3. Versículo 2, na verdade, Perdão, né? 2 primeiro. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Irmãos, a palavra Hermanos, la palabra recebida com fé recibida con fe gera uma explosão, produce una explosión, gera a obra de Deus, produce la obra de Dios, gera milagres. engendra milagros. Acredita nisso? ¿Creen en eso? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Nosotros, versículo 3, 3. pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Quem crê, entra no descanso. Hermanos, quien cree, entra en el reposo. Então, a partir de 2017, Desde 2017, o Senhor restaurou o entusiasmo, el Señor recobró el entusiasmo, excelência, la excelencia, inclusão. la inclusión. A vida da igreja ganhou um outro ritmo, La vida de la iglesia ganó otro ritmo, outro dinamismo. otra dinámica. Muitas coisas começaram a acontecer. Muchas cosas empezaron a suceder. E nós começamos, com relação à vida da igreja, nós começamos a falar um pouco de Filipenses. Y con relación a la vida de la iglesia, hemos empezado a hablar un poco basado en Filipenses. E do livro de Filipenses nós vimos um pouco a respeito do esplânquinon de Cristo. Y en Filipenses Dios nos habló sobre el esplánquinon de Cristo. Que significa compaixão. ¿Qué significa compasión? Por quê? Porque ¿Por qué? na igreja em Filipos tudo estava bem. Porque la iglesia en Filipo todo estaba bien. E eles eram um com o apóstolo, suprindo as necessidades financeiras do apóstolo. Ellos eran uno con el apóstol, suministraban económicamente las necesidades del apóstol, Mas eles tinham um problema de relacionamento. pero tenían un problema
en la relación entre ellos. Eles tinham problemas de unidade. Tenían problemas de unidad, E não era um em alma. no eran de una sola alma. Por isso que o Paulo falou de compaixão. Por eso Pablo habló sobre compasión. E essa era a nossa realidade também até 2017. Y hasta 2017, esta también era nuestra realidad. Até 2017, algumas principais igrejas e na obra Hasta el año 2017, algunas de las principales iglesias en la obra del Señor ainda tinha um clima de competição. aún había una atmósfera de competencia entre uno y otro. Ainda tinha um pouco de ciúmes, inveja. Había aún un poco de celos, envidia entre los hermanos. Disputas, inimizades, maledicências, Hablar mal, enemistades entre los hermanos. discórdias. Había discordia, disidencia. Assim não há edificação. Así no puede haber edificación. Então nós aprendemos a ter compaixão uns dos outros. Ahí hemos aprendido a tener compasión el uno del otro. Aprendemos a ter empatia uns com os outros. Aprendimos a ser empáticos unos con el otro. Aprendemos a considerar o que o outro está passando para você entender as suas atitudes. Empezamos a ver qué es lo que el otro está pasando que lo lleva a tener esas actitudes. Nós paramos com as críticas. Hemos parado con las críticas. Paramos com disputas de posição na igreja. Paramos con disputas por posición en la iglesia. Paramos de competir quem é melhor, quem é pior. Paramos de competir quién es el mejor, quién es el peor. Principalmente a liderança. Principalmente el liderazgo. Não tem mais disputa por prestígios ou privilégios. No haber más peleas por prestigio, por privilegios. Porque quem alcançou o nível de liderança na igreja pode envelhecer. Porque aquel que alcanzó un nivel de liderazgo en la iglesia puede también envejecer. Acomoda-se com seus prestígios. Y él se queda Com seu prestígio. él se queda ahí, digamos, acomodado Acomoda-se com con seus su prestigio, privilégios, con sus privilegios, respeito, honra. el respeto y la honra que él ganó. Se ficamos assim, nós vamos envelhecer. Si nosotros nos quedamos así, Sem falar que causa problemas em relacionamento. Sin mencionar que eso causa problemas en las relaciones entre nosotros. Por isso que em Colossenses fala, vamos aprender a suportar-nos uns aos outros. Por eso Colosenses nos habla de dar soporte uno al otro. E aprender a perdoar se alguém tem motivo de queixa contra outros. Y también aprender a perdonar si alguien tiene algo en contra de uno. Tanto perdoar ou como ser perdoado. Tanto, o sea, las dos cosas, perdonar y ser perdonado. E seja o amor que nos vincule a todos. Y que sea el amor el que nos una los unos a los otros. E o resultado é a paz de Cristo. Y el resultado es la paz de Cristo. Irmãos, não foi uma mera mudança de comportamento. No fue solo un cambio de práctica, de comportamiento. O Espírito falou essa palavra e o Espírito fez a obra de Deus. El Espíritu habló esta palabra y el Espíritu hizo la obra de Dios. As igrejas que creram nessa palavra, houve mudança Y nelas. las iglesias que creyeron en esta palabra, hubo cambios. Entre os cooperadores, pouco a pouco, não tem mais esse clima de disputa. Y poco a poco esto desapareció en medio de los colaboradores. E com isso foi surgindo a unidade, Y con esto fue surgiendo la unidad, unanimidade, unanimidad, compaixão compasión e cumplicidade. y complicidad. E Deus avançou muito com isso. Y Dios avanzó mucho con eso. E Deus quer fazer isso aqui. Y Dios quiere hacer esto aquí. Aí, em 2017, En el año 2017 havia um grupo de jovens que cuidavam do irmão Donk, que já estava idoso, que precisava de ajuda. había un grupo de jóvenes que cuidaba del hermano Don, como él ya estaba bastante anciano,
ayudaba a cuidar de su salud. Esse grupo de jovens era tão simples, e ele realmente cria que irmão Dong era o profeta de Deus. Este grupo de jóvenes era bastante sencillo y ellos creían que el hermano Dong era el profeta de Dios, de verdad. E de fato, irmãos, o irmão Dong nos seus 40 anos de ministério provou isso. Y de hecho el hermano Dong en sus 40 años de ministerio probó eso. A palavra dele fazia a obra acontecer. La palabra de él hacía con que la obra sucediera, ocurriera. Ele não se preocupava com eloquência, Él no se preocupaba con elocuencia, mas a palavra dele saía com poder. pero su palabra salía con poder. A palavra dele realizava o que Deus queria La realizar. palabra que salía de él realizaba lo que Dios quería realizar. E a presença do irmão Dong trazia a presença de Deus. Y la presencia del hermano Dong traía la presencia de Dios. E onde a presença dele ia, as coisas entravam em ordem. Y donde su presencia iba, las cosas se alineaban, entraban Não en sei se orden. vocês concordam com o que eu estou falando. No sé si están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Aí, irmão Dong um dia falou para esse grupo de jovens que cuidava dele, Entonces el hermano Dong un día le dijo a ese grupo de jóvenes que estaban cuidando de él, porque o irmão Dong se preocupava com esse grupo de jovens. porque el hermano Dong se preocupaba con este grupo de jóvenes. Eles estão lançando o futuro deles para cuidar do irmão Dong. Wow, eles estão deixando de cuidar de su futuro para cuidar de él. Irmão Dong sabe que eles não vão poder continuar assim. Quando o irmão Dong partir para o Senhor, o que eles vão fazer? Entonces meu Dong pensou, eles não vão a poder seguir assim quando eu parta, que vão a ser eles? O irmão Dong deu uma palavra profética para eles. Então o hermano Dong les deu uma palavra profética. O irmão Dong falou assim: vocês não são apenas um grupo de meus ajudadores, vocês serão daqui para frente um posto avançado de colportores, PAC. Então o hermano Dong les dijo, ustedes não serão solo mis cuidadores, ustedes serão um grupo de PAC, de colportores, avançado, um puesto avançado de colportores. PAC. PAC, puesto avançado colportores. Eles nem colportores eram, Eles nem colportores eram, pero eles creram. pero eles creyeron. Eles acreditaram na palavra do profeta. Eles creyeron a la palabra del profeta. E naquele ano houve uma necessidade do irmão Dong fazer uma cirurgia. En aquel año, justo hubo la necesidad que el hermano Dong hiciera pasara por un proceso quirúrgico. E houve uma necessidade financeira que eles também queriam fazer parte para ofertar. Y para esa cirugía, Esses jovens. el hermano Dong necesitaba de una economía, de un dinero, y ellos quisieron participar. Que o plano de saúde não cobria. Porque ele tenía un seguro médico que no iba a cubrir esa parte. Então esse grupo de jovens cuidadores, que o irmão Dong chamou de PAC, Entonces, a ese grupo de cuidadores que el hermano Dong profetizó sobre ellos, que eran el PAC, chegaram para André Dong. ellos fueron hasta el hermano Andrés Dong. Nós não temos um centavo no bolso, Nosotros no tenemos ni un centavo en el bolsillo, mas nós temos um coração de ofertar R$5.000 para essa necessidade. pero tenemos un corazón, queremos ofrendarle al hermano Dong R$5,000 para cubrir esta necesidad. Já que o irmão Dong profetizou que nós somos o PAC, posto avançado de colportores, Ya que el hermano Dong profetizó sobre nosotros que somos el PAC, puesto avanzado de colportores, nós vamos tomar posse vamos a echar mano de eso, dessa palavra. de esta palabra. O que podemos fazer? Quem pode nos fornecer livros para a gente fazer isso? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Dónde podemos conseguir los libros para hacer eso? Aí André Dong falou: que eu saiba, só a mim tem dinheiro, tem livros ali sobrando para fazer esse trabalho. El hermano Andrés dijo, bueno, que yo sepa, solo el hermano Amir tiene allá esos libros para atender a ustedes. Porque a mim sempre foi muito assim para frente, Porque el hermano Amir siempre fue muy osado. sempre muito ousado e era a cooperativa que ele ajuda a administrar, era a cooperativa que mais tinha livros. Y la cooperativa que él administraba era la cooperativa que más libros tenía, porque él era así osado.
Também dívidas, Y né? también mucha deuda, ¿no? Mas não deve um centavo. Pero ahora ya no debe ni un centavo. A ver. Aí esse grupo de ajudadores, PAC, foi para Foz do Iguaçu, falou para mim, nós temos esse encargo, você nos dá 10 mil reais em livro, equivalente a 10 mil reais em livro, nós vamos fazer comportagem, crendo na palavra profética, nós vamos pagar para você 5 mil e 5 mil nós vamos ofertar. Entonces ellos fueron allá con el hermano Amir y dijeron, mira, usted puede darnos 10,000 reales en libros, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer comportaje con eso. 5,000 va a quedar para el hermano Dom, para la cirugía, y 5,000 va a quedar para pagar los libros. Acho que a mim não acreditou muito, né? Y parece que Amir no les creyó. Porque essa quantidade de livros, a mim acho que não passava essa quantidade nem um ano. Entonces el hermano no creyó mucho en ellos, porque mira, esa cantidad de libros demoraría un año para vender, por lo menos. Na comportagem convencional. Eso con el comportaje tradicional. Mas esse grupo de jovens passaram esses livros em quantos dias? 4 dias. Pero este grupo de jóvenes en 4 días vendieron todos esos libros. Deram uma oferta de 5 mil para a cirurgia do irmão Dom. Ofrendaron los 5,000 reales para la cirugía del hermano Dom. Irmãos, assim surgiu o milagre da comportagem dinâmica. Así surgió el milagro del comportaje dinámico. Não é capacidade humana. No es la capacidad humana. Não é lógica humana. No es la lógica humana. A minha até hoje não entendeu essa lógica. Hasta ahora el hermano Amir no entendió esa lógica. 4 dias. 4 días. Mas Deus faz. Pero Dios hace. Quem crê nele, quem crê na palavra dele, ele faz. Quien cree en su palabra, Dios hace. Eu estou fazendo essa ilustração para vocês entenderem do que o Senhor é capaz de fazer no Equador daqui para frente. Yo quiero traer esa ilustración para que ustedes entiendan, hermanos, lo que Dios puede hacer en Ecuador de aquí en adelante. Em 2018, irmão Dong, em 2017, setembro, partiu para o Senhor. En septiembre de 2017, el hermano Don partió para estar con el Señor. 2018, esse grupo de jovens agora já é PAC, Posto Avançado de Comportores. Entonces ese grupo de jóvenes, después que el hermano Don partió, se convirtió en el PAC, Puesto Avanzado de Comportores. Começaram a exercitar esse trabalho. Y empezaron a ejercitarse en eso. Eles alcançaram já em 2018 uma média diária, cada de passar 50 livros por dia. Y ese grupo en el año 2018 alcanzaron un promedio de 50 libros diarios. Cada uno. Isso era inédito. Eso era fantástico. Era Nunca havia novedoso. acontecido isso. Nunca eso había pasado. 2018. Eso en el año 2018. Isso foi uma constante em 2018. Y esto fue algo constante durante el año 2018. Quando chegou em janeiro de 2019, En enero de 2019, eu estava na estância reunido numa reunião do conselho sobre problemas da estância, resolver problemas da estância. yo estaba participando de una reunión del Consejo de la Estancia para resolver los problemas de la estancia. Eu chamei Maurício de Belo Horizonte. Y yo llamé al hermano Amir, llamé al hermano Mauricio, que es de Belo Horizonte. Falei para eles, nós precisamos replicar essa experiência da comportagem dinâmica para outras equipes. Entonces les dije, necesitamos replicar, o sea, que ese modelo se multiplique para otras regiones de ese comportaje dinámico que están haciendo ellos. A mim, ele correspondeu a esse meu desafio. Entonces el hermano Amir hizo eco a este mi desafío. Na conferência de fevereiro ou março, Y en la conferencia de febrero o marzo, nós reunimos lá na quadra da estância, reunimos ahí en la cancha, en la estancia, formamos 27 possíveis equipes de comportores dinâmicos. y ahí formamos 27 posibles equipos de comportaje dinámico. Isso aconteceu. Y eso pasó.
e 2019. en el año 2019. Em 2019, nós passamos a quantidade de livro 1.064 livros. Entonces, este año 2019 alcanzamos la marca de 1.064.000 libros. Somente por essas equipes de comportores ainda em formação. Solo a través de esos equipos de comportores dinámicos que aún estaban en formación. Em 2017, um irmão empresário do sul do Brasil veio conversar comigo. En el año 2017, también un hermano que es empresario allá en el estado de Brasil llamado Rio Grande del Sur. Ele estava preocupado com a quantidade de livros que nós estávamos imprimindo para distribuir. Él estaba preocupado con la cantidad de libros que estamos imprimiendo para la distribución. Ele falou para mim: Pedro, eu tenho o encargo de juntar 10 empresários do Brasil e nós vamos juntar dinheiro para imprimir 1 milhão de livros. Y él dijo, yo estoy con la carga de juntar 10 hermanos empresarios de Brasil e invertir aí para produzir 1 milhão de livros. Porque cada impressão nossa naquele tempo era o quê? 3.000 livros, 5.000 livros, cada impressão. Porque cada livro que se imprimia 3, 5.000 livros, 5.000 unidades de cada título. Eu falei para ele: essa iniciativa sua é muito bonita. Yo le dije, esa iniciativa tuya es muy buena, muy bonita. Nós vamos conseguir, Vamos a conseguir. mas Pero, como distribuir? ¿cómo distribuir eso? 1 milhão de 1 livros millón de libros estocados. que estén armazenados. Não é para isso que nós imprimimos No livros. es para eso que vamos a imprimir libros para estar ahí armazenados. Porque nós não temos ainda o caminho para distribuição, Porque- para escoar. Porque aún no o produto. tenemos el camino, la manera de distribuir, de hacer que esos libros salgan. Mas o Senhor cumpriu, realizou isso em 2019. Pero Dios realizó eso en el año 2019. Nós não só imprimimos, mas nós distribuímos só pelos comportores dinâmicos em 2019 1.064.000 livros. Y ahí en este año 2019 se distribuyó 1.064.000 E libros. 2020, em março, aconteceu a pandemia. Entonces ahí vino la pandemia, ¿verdad? Marzo de 2020. E agora? Parou tudo. Y ahora pensé, todo se estancó. Não podemos fazer conferências, No podíamos hacer conferencias. não podemos mais ter reuniões com os líderes. No se podía más hacer reunión entre A liderazgo. comportagem vai ter que parar. El comportaje tiene que parar. Parece que o prejuízo iria ser irreparável. Y parece que la pérdida, el daño iba a ser irreparable. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Com a pandemia, Con la pandemia, a palavra profética saiu como rio. la palabra profética salió como río. Muitas igrejas não estavam acompanhando a palavra. Muchas iglesias no estaban acompañando la palabra. Não tinham mais outra fonte de alimento senão a palavra profética. No había más otra fuente de alimento sino la palabra profética. Porque Deus havia nos dado o Instituto Vida para Todos no final de 2014. Porque Dios ya nos había dado el Instituto Vida para Todos Era- desde el año 2014. Era para esse momento funcionar de uma maneira com toda a força em 2020. Y Dios nos dio ahí atrás para que en el año 2020 eso pudiera funcionar a todo dar. A palavra profética alinhou a maioria das igrejas. Y la palabra profética saliendo en ese momento alineó la mayoría de las iglesias. Ainda que os líderes não acompanhavam a palavra atual e não passava para a igreja, mas agora os irmãos estavam tendo acesso. Aunque muchas veces los líderes mismos no acompañaban la palabra, no transmitían la palabra, pero a través de este canal todos los hermanos tuvieron acceso directo a esa palabra. Isso trouxe um alinhamento incrível. Y eso trajo una alienación increíble.
muitas igrejas estavam alinhadas com esse encargo. Y muchas iglesias estaban alineadas con esta O carga. Senhor começou a nos abençoar muito. Y el Señor empezó a bendecirnos muchísimo. E a comportagem dinâmica não parou. Y el comportaje dinámico no paró. Nos piores dias, eu pedi para parar. En los peores días de la pandemia yo pedí que ellos pararan. Mas depois de algumas semanas, essa equipe de PAC me pediam, por favor, irmão Pedro, nos deixe com muito cuidado e deixe-nos pelo menos 1 hora por dia, a gente quer sair. Entonces este equipo de PAC durante esos días me pidieron rogando, hermano Pedro, por favor, déjanos salir. Eu deixei eles saírem, mas falei, não façam publicidade. Entonces ellos prometieron que iba a ser con mucho cuidado. Yo dije, está bien, salgan, pero no lo divulguen mucho. E assim, em 2020, continuou a comportagem dinâmica. Así durante el año 2020 prosiguió el comportaje dinámico. Com pandemia e tudo, nós distribuímos em 2020 1.607.000 livros. Durante la pandemia del año 2020 se distribuyó aún más libros, 1.607.000 libros. E 2021, Entonces en el año 2021, quanto nós distribuímos só pelos comportadores dinâmicos? solo a través de los comportadores dinámicos, 3.250.000 livros. 3.252.000 libros. Estou falando só em português. Eso estoy dando números solo de portugués. E somente pelos comportadores Y dinâmicos. solo a través del comportaje dinámico. Irmão, quem que fez essa obra? Hermano, ¿quién hizo esta obra? Pedro tem esse poder? ¿Pedro tiene este poder? Tem essa capacidade? ¿Tiene esta capacidad? Não. No. Eu somente procurei ser sensível ao Senhor e ser fiel a falar a palavra que Deus me dá para falar. Yo solo traté de ser sensible al Señor y fiel a la palabra que Él me dio para transmitir. Eu tomo muito cuidado para não falar a minha palavra. Yo tomo mucho cuidado, me cuido mucho para no hablar mi palabra. Por exemplo, para vir para cá, para dar essa palavra, Por ejemplo, venir para aquí y compartir esta palabra, 1 hora antes eu não sei o que vou falar. 1 hora antes, yo no sé exactamente lo que voy a hablar. Eu tenho que buscar o que o Senhor quer. Tengo que buscar al Señor para ver lo que Él quiere transmitir. E essa palavra que eu estou falando, não preparei. Y esta palabra que estoy compartiendo ahora, yo no la he preparado. Porque o Senhor quer falar isso para vocês. Porque el Señor quiere hablar esto para ustedes. Porque eu sei que a minha palavra não produz resultado. Porque yo sé que mi palabra no produce resultado. Mas a palavra de Deus produz resultado. Pero la palabra de Dios produce resultado. E o Senhor confirma a sua palavra por meio de sinais, milagres e prodígios. Y el Señor confirma su palabra por medio de señales, milagros y prodigios. Desde o tempo dos Atos dos Apóstolos do primeiro século, Desde el tiempo de Hechos de los Apóstoles en el primer siglo, nós vemos muitos sinais e milagres sendo operados por meio de Jesus e depois por meio dos seus apóstolos. vemos muchos milagros que fueron hechos por medio de Jesús y de los apóstoles. E depois disso, a partir do segundo século, parece que esses sinais desapareceram. Y parece que después del primer siglo, el segundo siglo, esos milagros desaparecieron. Eu não me refiro aos milagres que o chamado pentecostalismo pratica, não me refiro a No isso. me refiero a los milagros que, que ocurren dentro del pentecostalismo. Eu me refiro aos milagres, sinais que o Senhor faz para realizar a obra de Deus. Yo me refiero a los milagros y señales que Dios hace para realizar su obra. Estes sinais, irmãos, voltaram nos nossos dias. Estas señales volvieron en nuestros días. Temos que ficar alegres, irmãos. Necesitamos estar alegres, gozosos. Todos os dias a gente recebe notícias de milagres e mais de milagres nas ruas. Diariamente recibimos noticias y testimonios de milagros y milagros que están ocurriendo en las calles. Pessoas sofrendo
angústia, problemas existenciais, não sabe para que vive, quer tirar a vida. Personas que están en las calles angustiadas, con problemas existenciales, que su vida no tiene sentido, que quieren quitarse la vida. Problemas no casamento, problemas no emprego, Problemas de trabajo, problemas de matrimonio, problemas de ansiedade, problemas de de angústia. ansiedad, angustia. Irmãos, as pessoas de fato estão como ovelhas sem pastor. Las personas están de hecho, como se describe allá, ovejas sin pastor, desorientadas. Desde Gênesis 3, com a queda do homem, o homem se desconectou de Deus, o homem perdeu a cabeça. Desde Génesis 3, el hombre se desconectó de Dios, el hombre quedó sin cabeza. O homem sem encabeçamento de Deus está à mercê do império das trevas. Sin Dios como su cabeza, el hombre está en las manos del imperio de las tinieblas. Quem é o príncipe desse mundo é Satanás. Y el príncipe de este mundo, que es Satanás, Ele não ama as pessoas, ele não se preocupa com as pessoas. él no ama a la gente, no se preocupa por ellos. Jesus falou em João 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. En Juan 10 Jesús describió bien eso. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. As multidões que estão nas ruas, irmãos, estão aflitas e exaustas. La multitud que está en la calle están exhaustas, afligidas. A igreja vai ficar de braços cruzados? Y la iglesia va a estar así, con los brazos cruzados. O Senhor quer usar a igreja para resgatá-las El Señor quiere usar la iglesia para rescatarlos e trazer para a igreja para ser cuidadas. y para que serem ellos cuidadas. vengan a la iglesia y aquí sean cuidados. Através de redes de cuidados A través de la red de cuidados e também como materiais para edificação conosco, y también como materiales de edificación junto con nosotros. não é? ¿Verdad? Então, o Senhor está nos alinhando para esse trabalho. El Señor nos está alineando para hacer esta obra. E a comportagem dinâmica foi turbinada para que todas as demais ferramentas também fossem turbinadas. Y el comportaje dinámico recibió un turbo para que las demás herramientas de la obra también reciban ese turbo. Avança Jovem iniciou-se com um grupo de talvez 6 pessoas, 7 ou 8, ainda eram adolescentes na região de São Luís do Maranhão, no Brasil. Por ejemplo, el Avanza Joven empezó con un grupo pequeño, 7, 8 jóvenes que a la verdad aún eran adolescentes allá en el norte de Brasil. Eles queriam multiplicar o número de jovens ali na sua região porque eram poucos. Ellos querían multiplicar el número de jóvenes en su región porque eran pocos. Eles pediram ajuda dos cooperadores da região e principalmente ali no Maranhão tem um cooperador que disse para eles: não adianta inventar qualquer coisa para atrair jovens, vocês têm que trabalhar com a palavra profética. Y ellos buscaron la ayuda de un colaborador ahí de la región y ese colaborador les dijo: no sirve que ustedes estén inventando cosas para atraer a los jóvenes y ganar a los jóvenes, ustedes tienen que seguir la palabra profética y practicarla. Não fazer shows, No hacer shows, não fazer presentaciones, palestra para jovens, no charlas para los jóvenes, não fazer outras coisas para atrair jovens, no hacer otras cosas para que atraerlos, são todos eles são métodos humanos. que todo eso son métodos humanos. Nós temos que crer na palavra profética. Necesitamos creer en la palabra profética. A palavra faz a obra de Deus. La palabra hace la obra de Dios. Esse grupo de adolescentes, eles tinham 16, 17 anos na época. Ese grupo de adolescentes con 16 o 17 años en ese tiempo Começaram a acompanhar todas as mensagens da palavra profética. empezaron a acompañar todos los mensajes de la palabra Passaram profética, a ruminar todas elas. empezaron a rumiar todas ellas, Eles respiravam o encargo da palavra profética. respiraban la carga del hablar profético. Com pouca idade. Con poca edad, Quando encontrava com eles em Sumaré, na estância, cuando yo me encontraba con ellos en la instancia, en la conferencia, en eles Sumaré, sabiam tudo que eu tinha falado na semana passada. ellos estaban al tanto de todo lo que yo había compartido aún una semana antes. Acho que a maioria dos meus cooperadores não acompanham como eles. La mayoría de mis colaboradores no seguían como ellos. Não acompanhava. No seguían de Hoje cerca como acompanha. ellos. Hoy sí, ya están acompañando.
Quem disse que adolescente não entende a palavra profética? ¿Quién dice que adolescente no entiende la palabra Precisa de profética? outras distrações? Que Não necesita precisa. otras distracciones. No, no es necesario. É palavra. Es palabra. Aí o Senhor abençoou. Avança Jovem se tornou algo global. Y entonces el Señor bendijo y el Avanza Joven se convirtió en algo global. Começou a fábrica de vencedores, Empezó la fábrica de vencedores com a participação de outras faixas etárias das igrejas. con la participación de otros rangos de edad en las iglesias. E logo eu comecei a falar que precisamos cuidar das pessoas, precisamos das redes de cuidado. Y luego yo empecé a compartir sobre que necesitamos cuidar de las personas. Y vino la red de cuidado. Mas os irmãos ainda não achavam um caminho prático de fazê-lo. Pero los hermanos aún no habían encontrado un camino práctico para hacerlo. Graças a Deus pela inclusão das irmãs. Gracias a Dios por la inclusión de las mujeres, de las hermanas. As irmãs tomaram dianteira, Las hermanas tomaron la delantera. montaram rede de cuidado antes dos irmãos. Armaron, estructuraron la red de cuidado antes que los hermanos. Das mulheres conectadas. Las mujeres conectadas. Irmãos, hoje estão cuidando de milhares de irmãs, de Hoy mulheres. están cuidando de millares de mujeres, de hermanas. Os irmãos estão alguns anos atrasados, mas esse ano aconteceu também homens de oração, rede Los de cuidado. hombres estamos retrasados algunos años, pero este año ya empezó con hombres de oración. E aí as igrejas também aprenderam como montar uma central de atendimento, de acolhimento e também rede de cuidado da igreja para distribuir para grupo de cuidado das mulheres, dos homens, dos jovens, das crianças e dos adolescentes. Entonces, las hermanas también aprendieron cómo acoger y distribuir eso, ¿no? Una central de distribución, distribuyendo para mujeres, para jóvenes, para niños, para adolescentes. Para que fueron cuidados ahí específicamente. Mas as igrejas precisam restaurar os seus serviços normais. Pero las iglesias tienen que recobrar también sus servicios normales. Todos os serviços de criança, de adolescentes, de jovens, de recepção, de literatura. Todos los servicios, recepción, adolescentes, jóvenes, literatura, De batismo, bautismo, de arrumação de do salão, arreglo del limpeza, local de reunión, limpieza, segurança seguridad e muito mais. y mucho más. E esses serviços são para quê? ¿Y estos servicios son para qué? Não é somente para a igreja ser bem organizada. Para que la iglesia esté bien organizada. Todos esses serviços que eu mencionei e todas essas ferramentas são oportunidades para nós nos edificarmos um com o outro. Todos esos servicios y herramientas, la verdad, son oportunidades para que nosotros seamos edificados el uno con el otro. Para aprendermos a considerar os outros superiores a nós mesmos. Para que aprendamos a considerar a los demás como superiores a uno mismo. Aprendemos a ser de uma só alma. Para que aprendamos Com a as ser pessoas. de una sola alma con las personas. Porque nós, no homem natural, nós somos muito individualistas. Porque en nuestro hombre natural somos muy individualistas. Somos muito egoístas. Somos egoístas. Sempre a nossa opinião é melhor. Siempre nuestra opinión es la mejor. O nosso jeito de fazer sempre é o melhor. Nuestra manera de hacer es la mejor. Mas servindo junto com os outros, Pero sirviendo junto con los o demás, Senhor nos faz aprender a nos humilhar, el Señor nos enseña a humillarnos, a obedecer a obedecer aos mais velhos. a los mayores. E também nós aprendemos a viver em harmonia, Y aprendemos a vivir en armonía, em paz, en paz, unidade, en unidad, unanimidade. unanimidad. Quanto mais nós temos a unidade, mais sinal de edificação há entre nós. Mientras más unidad, es más señal de que hay unanimidad, edificación entre nosotros. É impressionante, irmãos, o que Deus fez no meio da pandemia. Es impresionante lo que Dios hizo en medio de la pandemia. O Senhor usou, o irmão Ami soube que quando começou em 2020, eu também fui me isolar na estância. Y Dios usó a mi hermano Amir, porque también durante el año 2020, en medio de la pandemia, yo fui a vivir en la estancia. E não podíamos ter reuniões,
isolados um do outro. Y no podíamos tener reuniones, estamos aislados los unos de los otros, de los demás. Mas às vezes com as pessoas mais próximas nós estávamos tendo pequenas comunhões. Y con las personas más cercanas, Ali a na veces estancia. teníamos ahí en la estancia alguna comunión. E a mim soube disso. Y el hermano Amir supo de eso. Ele não perdeu tempo. Y no perdió tiempo. Ele alugou uma casa e foi para a estância. Él alquiló una casa en la estancia y fue a vivir ahí. E o Senhor usou essa casa que ele alugou para receber os líderes de cada região para terem comunhão comigo. Y Dios usó al hermano Amir para usar esta casa para que los líderes de cada región de las iglesias vinieran a la estancia a tener comunión conmigo. Isso já faz dois anos. Y eso ya tiene como 2 años. Nesses 2 anos passaram quantos? Quase 3.000. Hã? Esse número já passou de 3.000 líderes nessas comunhões na casa do Amir. Y ahora, dentro de esos 2 años, ya fueron más de 3.000 hermanos líderes de las iglesias que estuvieron en la estancia para tener comunión conmigo. Claro que houve repetições. Claro, algunos volvieron más que una vez. Mas, irmãos, isso trouxe uma harmonia, uma unidade tão grande entre os líderes. Pero eso trajo una armonía, una unidad tan grande entre los líderes, entre nosotros. A cumplicidade entre nós está cada vez maior. La complicidad entre nosotros es cada vez más grande, cada vez Muitos mayor. irmãos líderes das regiões nunca se aproximaram de mim. Muchos líderes en las regiones nunca se habían acercado a mí. Só me viam assim como vocês e eu aqui em cima. Solo me veían así a distancia, como yo aquí arriba, ustedes ahí. Mas nós passamos a ter comunhão numa sala. Pero empezamos a tener comunión en una sala. Eu abria meu coração, eles abriam o coração deles. Yo abría mi corazón, ellos abrían sus corazones. Irmãos, isso não tem preço. Esto no tiene precio. Trouxe muita empatia, trouxe muita harmonia, muita unidade. Eso trajo mucha empatía, mucha unidad entre nosotros. Isso prova que a nossa edificação já chegou a um nível muito bom. Eso muestra que nuestra edificación subió de nivel, está en un nivel muy alto, muy bueno. Eu me refiro a dos irmãos líderes, dos cooperadores. Yo me refiero entre los líderes, los colaboradores. Irmãos, isso trouxe mais bênção ainda. Eso trajo más bendición todavía. Esses últimos anos, irmãos, é bênção após bênção, e esse ano principalmente. Eso ha traído bendición tras bendición y mucho más este año. Esse ano, em poucos meses, quantas bênçãos! En este año, hermano, en poco tiempo, ¿cuántas bendiciones? Parece que o Senhor quer andar rápido, quer andar rápido. Parece que el Señor quiere mirar rápido, rápido, rápido. E Senhor, eu não alcanço. Senhor, o Senhor quer andar rápido. Tú estás caminando muy rápido, parece que no alcanzo. Fomos para a Colômbia, fomos surpreendidos com a situação da Colômbia em pouco tempo. De setembro para hoje, as igrejas da Colômbia são outras. Entonces, nosotros hace poco fuimos a Colombia y vimos que desde septiembre del año pasado hasta ahora, en poco tiempo, las iglesias de Colombia, puedo decir, son otras iglesias. E fomos para outras regiões do Brasil também, nós vimos o Espírito trabalhar muito rápido. Y nosotros fuimos a otras regiones de Brasil y vimos el Espíritu actuar muy rápido. Fomos para Brasília. Fuimos a Brasilia. Impressionante como o Senhor usou cada minuto ali. Impresionante como Dios usó cada minuto. Alinhando o Ministério das Mulheres. Alineando el Ministerio de Mujeres. Alinhando os jovens. Alineando los jóvenes. Adolescentes. Alinhando cooperativa. Alinhando os comportores. Alinhando o CEAP. Impressionante, irmãos. É rápido, rápido demais. É impressionante, é muito rápido. Onde a gente estava semana passada? Eu não consigo mais ver tão rápido que são as coisas. Eu estou perdendo, nem sei onde estava a semana passada. Fomos para Belo Horizonte. Fomos para Belo Horizonte. Antes, peraí. A inauguração de auditório de Belo Horizonte, o Senhor que nos deu de presente. A inauguração do auditório aí em Belo Horizonte. E o trabalho, Deus nos deu esse regalo. E o trabalho dos irmãos da região de Belo Horizonte é de impressionar. E realmente o trabalho deles é impressionante. E eles pegaram o encargo de entrar em Angola dessa nova maneira. E eles já tomaram a carga de entrar em Angola, África, de esta maneira.
Não mais, irmãos, ofertando todo mês para manter os obreiros e nada acontece de mais concreto. No más este camino de estar ofrendando siempre para ellos, para mantener los obreros, y nada sucede. Eu falei com os irmãos obreiros da região 6 do Brasil. Yo les dije ahí a los hermanos colaboradores de la región 6 de Brasil. Eu vou dar um desafio para vocês, nós vamos entrar na África, vocês vão dar esse modelo para nós. Nós vamos entrar na África agora de uma maneira nova. Vamos fundar, né, levantar SEAPs, vamos levantar colportores, vamos dar condições nas instalações para o SEAP, nós vamos ter transporte, comprar carro, vans para transporte, vamos ter o Expolivro, vamos avançar na África. Bueno, yo les di ese desafío a los hermanos ahí de la región 6 para que ellos entraran en Angola de una manera nueva, que eso también se convirtiera en un nuevo modelo de hacer la obra en este lugar, teniendo CP, teniendo instalaciones, ¿cómo es? Corportores, comportaje, transporte, todo eso. E animado com esse modelo, y animados con este modelo, já lancei outro desafio para a região 8, onde está o Roberto Grande e aí, eu, né? Ahí lancé un otro desafío ya, animado con esto, lanzamos otro desafío que região es para 8, la región 8, e donde região está 1, Pedro e região 1 também, que não está Brasília. Y también la región 1, donde está Brasilia. Nós vamos trabalhar na África do Sul, Vamos a trabajar en Sudáfrica, Moçambique, Madagascar. Moçambique, Madagascar. Aonde é? Oh, meu Deus, esqueci os... Não, África do Sul já falei. Malawi. Malawi. E já também lancei um desafio para... Falei para a sua região não pode ficar de fora da África. Entonces yo le dije a Mir, de otro desafío para él, diciendo, su región no puede estar fuera de África. Agora a mim só sonha com Quênia. Ahora Mir está Uganda, soñando con Kenia, Uganda, Tanzânia, Ruanda. E não só isso, ele tem que aprender francês. Además de eso, tiene que hablar francés ahora. Tem que entrar em Congo. Tiene que entrar en otros países como Congo, que habla francés. Congo, vocês sabem que tem dois Congos, Congo, Kinshasa e Congo, Brazzaville. Então, hay dos Congos ahí, uno que es Kinshasa, otro es Brazzaville. Irmãos, impressionante, eu vejo com tanta expectativa e esperança esse trabalho na África. Yo veo, hermanos, eso es impresionante. Yo veo con tanta expectativa ese trabajo en África. Vou usar Colômbia como exemplo. Voy a usar Colombia como ejemplo. Na Colômbia era corrente terem conceito de que a colportagem não funciona. Allá en Colombia se creía que colportaje no funciona. Agora eles não param de imprimir livros. Ahora no paran de imprimir libros. 16 mil. 16 mil. Mais 16 mil. Más 16 mil. E agora logo mais 16 mil. Y luego más 16 mil. Onde não funcionava a colportagem. Donde colportaje no funcionaba. Milagre. Milagro. Na África. Em África. África, colportagem não funciona. África colportaje não Ninguém funciona. lê. Nadie lê. Você acredita que um país tenha pessoa que tem um país ninguém lê? Você pode crer que exista um país onde nadie lea? Pode ter um índice grande de analfabetismo? Claro, pode haver um grande índice, número de gente que é analfabeta. Mas ainda tem um grande número de pessoas que leem. Pero aún assim, há um grande número de pessoas que lê. Acreditam ou não? Creem ou não? E lá na África, vocês não sabem que as crianças, adolescentes, jovens, vocês não sabem, mas allá em África, niños, adolescentes, jóvenes, eles estão crescendo numa cultura tribal, de tribos. eles crescem aí em uma cultura de tribos. Vocês sabem que a cultura tribal, as crianças são muito obedientes aos mais velhos? Vocês sabem que aí os niños, nessa cultura de tribo,
son muy obedientes a los mayores. honram, respeitam muito aos mais velhos. Honran, respetan mucho a los mayores. Isso na cultura ocidental já está se perdendo. Eso en la cultura occidental ya se está perdiendo. E isso é muito bom para a SEAP. Y eso es muy bueno para el CEPEP. Isso é muito bom para a comportagem. Eso es muy bueno para el comportaje. Todo lugar, irmãos, tem uma... Em Angola, eles foram para uma igreja, tinham... Quanto? Acho que... tipo assim, 70 adultos, mas 250 crianças. Ellos fueron a visitar una de las iglesias en Angola. Era algo así. Había 70 adultos, 250 niños. Muitas crianças. Muchos niños. Muitos adolescentes. Muchos adolescentes. Muitos jovens. Muchos jóvenes. Vamos levar a SEAP para eles. Vamos a llevar CP para ellos. Fazer deles, irmãos, cada um comportor. Convertir a cada uno de ellos en colportor. Marcelo, você sabia que em Angola, Marcelo, ¿sabías que um jovem bom un buen joven consegue um emprego $50 por mês. consigue un trabajo para ganar $50 mensuales? Paga aluguel $25. Alquiler, 25. Sobra 25 para viver. Le queda $25 para sobrevivir. Não é melhor na comportagem? ¿No es mejor que viva en el comportaje? Trabalhando para Deus? Trabajando para Dios, Semeando livros? sembrando libros. Vai viver de maneira com mais honra. Va a vivir con aún más honra, más dignidad. Eu acredito muito no trabalho da África, Yo creo mucho en el trabajo de África, dessa maneira nova. en esta manera nueva. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. Las cosas están sucediendo demasiadamente rápido. E o Senhor abriu Oceania para nós. Y el Señor también nos abrió Oceanía, Australia. Já fomos para a Austrália. Ya fuimos ahí para Australia. Já começamos a ter uma base. Ya empezamos a tener ahí una base. E as pessoas são muito abertas para a comportagem. Y las personas son muy abiertas al comportaje. Praticamente não há resistência. Casi no hay resistencia. Você ora, você apresenta os livros, eles compram, eles Usted ficam. ora, presenta el libro, ellos compran. Irmãos, a seara está pronta. Mano, la mies está lista. Por isso eu tenho encargo de aperfeiçoar os jovens. Por eso mi carga es perfeccionar a los jóvenes. Agora é a era dos mais jovens. Ahora es el tiempo de los más jóvenes. Eu quero que vocês amadureçam o mais rápido possível. Yo quiero que ustedes maduren lo más pronto posible. Aprendam a ser obedientes. Aprendan a ser obedientes. Aprendam a seguir a palavra do Senhor. Aprendan a seguir la palabra del Señor. Com muita dedicação e empenho. Con mucha dedicación y entrega. E aprendam com os mais velhos. Y aprendan con los mayores. O Senhor vai usar muito vocês. El Señor les va a usar mucho. Porque Deus Pai prometeu ao Filho, Porque Dios el Padre prometió al Hijo, em Salmo 110, versículo 3, Salmo 110, versículo 3, que quando chegar o momento da aurora, que cuando llegue el momento de la aurora, que eu acredito que já chegou, pero yo creo que ya llegó, Deus Pai vai mandar gotas do orvalho, porque quando chega a aurora, as gotas do orvalho começam a cair. Dios el Padre enviará gotas de rocío, ¿verdad? Gotas de la aurora, porque cuando empieza la aurora, las gotas de rocío E empiezan a essas caer. gotas são as crianças, adolescentes e jovens. Y estas gotas de rocío son niños, adolescentes y jóvenes. Porque as crianças de hoje, de 10, 12 anos, Porque los niños de hoy, 10, 11, 12 años, já entrar nessa nova cultura, ya están entrando en esta nueva cultura, orando pelas pessoas. orando por las personas. Amanhã já serão adolescentes. Mañana ya serán adolescentes. E esses adolescentes amanhã serão jovens. Y esos adolescentes mañana serán jóvenes. E eles, com essa nova cultura, novo hábito, nova maneira santa de viver, Y estas personas con esa nueva cultura, nueva costumbre, hábito de vivir, eles são guardados de todo o mistério da iniquidade, das malignas ideologias que passa por cima dos nossas crianças e jovens. y en esa atmósfera ellos serán guardados de todas esas nuevas ideologías que están viniendo, que están atropellando a nuestros jóvenes.
Vamos salvar nossos jovens, nossas crianças. Vamos a salvar nuestros niños, nuestros jóvenes. O Senhor quer formar exército de jovens santos. El Señor quiere hacer un ejército de jóvenes santos. Vocês jovens podem ter certeza que vocês serão esses soldados do tempo final que vai trazer o Senhor de volta. Ustedes son esos soldados de los tiempos finales que traerán al Señor de vuelta. Vamos trazer o Senhor de volta. Vamos a traer al Señor de regreso. Acho que já excedi o tempo, né? Parece que pasé del tiempo. Amém. ¿O no? Eu não consegui falar sobre Lucas 5, não? Sí. No pude hablar de Lucas 5, Amanhã falamos. pero mañana seguimos. Tá bem? Amén. Amém. Amén. Hermanos, temos que dar loucos. Necesitamos estar locos. Locos de amor por el Señor. Locos de amor por el Señor. Todos los hermanos aún no están ahí locos, tienen que dar locos. Todos ustedes que aún no están locos tienen que enloquecer. Hermanos, yo tengo 72 años. Hermanos, yo tengo 72 años. Él, ¿no? No, yo. Nosotros podemos nos quedar como un niño. Y podemos volver a ser niños. Dios nos da essa juventude. Dios nos da esta juventud. Energia. Eu estou falando em espanhol. Deus nos dá juventude, nos dá energia. Dios nos da juventud, energía. Para sermos loucos pelo Senhor. Para ser locos por el Señor. Só assim, irmão, nós vamos enfrentar a oposição de Satanás desse tempo. Solo así enfrentaremos la oposición de Satanás de ese tiempo. Vamos pregar o evangelho. Vamos a predicar el evangelio. Vamos trazer as pessoas para cuidarmos. Vamos a traer las personas para cuidarlas. Vamos edificar a igreja. Vamos a edificar la iglesia. Vamos aprender a relacionar-nos uns com os outros. Vamos a aprender a relacionarnos entre nosotros. Vamos ganhar harmonia entre nós. Vamos a tener armonía entre nosotros. Por que viver, irmãos, com a amargura do coração uns com os outros? ¿Por qué, hermano, estar viviendo amargos uno con el otro? Por que viver com problemas antigos? ¿Por qué convivir con problemas antiguos entre Vamos nosotros? fazer, como já fala, reset. Vamos resetar. Vamos, hermano, Vamos a resetar, a empezar de nuevo. Vamos será. Vamos a poner en cero, resetear la máquina. A partir de hoje, zero. A partir de ahora, cero. Todos os problemas de Reseteados. passado, Todo el problema vamos del deixar pasado, para passado. dejamos para atrás. Vamos aprender a perdonar-nos uns aos outros. Vamos a aprender a perdonarnos Vamos unos a los otros. Vamos ser estou falando espanhol de novo. Amén. Vamos ser um com o outro. Vamos a ser uno entre nosotros. Vamos ter paz na igreja. Paz en la iglesia. E vamos ser felizes. Y seamos felices. Felices. Não mais inimigos uns dos outros. No más enemistades Mas uno nós con el otro. todos somos parceiros da obra do Senhor. Somos juntos socios de la obra de Dios. Jesus é o Senhor. Jesús Amém. es el Señor.